Bom dia, irmãos. Vamos estar orando, né, para pedir a Deus aí que Ele venha nos abençoar nesse momento aqui, nessa manhã, que Ele tem preparado para nós, né? Vamos orar. Pai amado, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus amado, pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A Tua provisão, Senhor, tem chegado até nós, ó Deus amado, e nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nessa manhã, ó Deus, ao qual o Senhor preparou para que vivêssemos, Senhor, para que estivéssemos aqui nesse momento, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo possa nos abençoar, nos dirigir, e que a conversa que vamos ter aqui hoje, Senhor Deus, seja uma conversa produtiva, uma conversa aonde possa edificar as nossas vidas, ó Pai. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está, dos irmãos que não puderam vir, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor Deus, possa crescer na graça e no Teu conhecimento, Senhor, ficando assim uma igreja forte, uma igreja saudável, aonde cumpre os Teus propósitos, Pai. Nos abençoe, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da luta interior do crente, né? Há um conflito interior em cada cristão entre a sua própria vontade e a vontade de Deus. E é interessante que eu estava passando justamente, ainda estou, porque isso é constante, né? Mas era de uma forma um pouco diferente, porque hoje o que nós vamos ver a respeito do assunto aqui, propriamente na lição, diz respeito à sua conduta, né? A nossa conduta do dia a dia, em respeito à questão de pecado, em respeito da luta aí contra a carne e o espírito, né? Mas eu queria só fazer um parênteses aqui dentro dessa lição, que foi o que me pegou, porque assim, a luta que existe entre a carne e o espírito, ela é constante, é todo dia e toda hora. Mas existe essa luta também que se intensifica dentro da questão da vontade, da sua vontade própria e da vontade de Deus. Você já parou para pensar e já percebeu ou se pegou fazendo a tua vontade e não procurando fazer a vontade de Deus? Eu diria para você que esse assunto me incomodou de um tanto por esses dias, porque eu falei assim, que dia que a gente para perguntar para Deus o que Ele gostaria que você fizesse hoje? A gente ora assim, Senhor, me abençoa, cuida da minha casa, da minha família, é por isso, é por aquilo, só pede, né, assim, para Deus fazer. Não é que está errado, né? Lógico que não. Mas você já parou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual que é a tua vontade? Vocês se lembram de Jonas? Jonas, Deus falou para ele, vai lá na cidade de Nínive e prega para eles lá, fala para eles lá que o que eles estão fazendo está errado e se eles não mudarem, o fim deles aí vai ser trágico. E Jonas não quis. Jonas, até porque ficou meio enciumado, meio revoltado com as próprias moradores ali da cidade, né? Mas na verdade ele queria que Deus mandasse ele ir lá e tacar fogo em todo mundo, aí ele iria. Mas houve um conflito entre a vontade dele e a vontade de Deus ali, muito clara. E às vezes eu me peguei pensando assim, nós não procuramos fazer a vontade de Deus. Na maioria das vezes. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer, vamos dizer assim, louvar a Deus com uma música, mas não é uma música que você vai falar assim, essa música Deus gosta, vamos dizer assim, né? Não, é o teu gosto pessoal que impera. Não é mais ou menos assim? Que tipo de igreja que eu quero, que tipo de vida que eu vou... Mas será que é isso mesmo? E está todo mundo assim.
Está todo mundo assim. As pessoas se convertem e não procuram a vontade de Deus para a vida dela. Ela procura a sua própria vontade. E a Bíblia diz que isso vai chegar a um ponto que a turma vai escolher pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir. Que fazem da forma que eles querem. Por quê? Porque a vontade de Deus não está mais no meio daquele povo. Já foi embora faz muito tempo. E eu diria que nós estamos caminhando para isso. Ele ainda diz que é como se tivesse coceira no ouvido, né? Que quer ouvir o que quer. Ele não quer saber se aquilo é realmente a vontade de Deus ou não. E aí a gente vai por aí afora, né? Nós fizemos aqueles estudos a respeito de discipulado, aonde a grande comissão, né? Lá de Mateus 28, lá, que fala para a gente ser um porta-voz de Deus aqui nesse mundo. Para pregar o evangelho de alguma forma, para poder fazer discípulo, ensinando eles. Aí você sabe quando a gente faz isso? Quase hora nenhuma. Aí o trabalho da igreja, ele se resume assim, você, não me leve a mal não, tá? É só, foi eu que recebi a cacetada primeiro, tá? O trabalho da igreja se resume assim: eu vou lá na igreja, eu vou cantar, vou, sei lá, fazer parte de algum ministério, né? De repente vou trabalhar ali com a irmã, ali com as crianças, ou na terceira idade, ou vou dar aula, vou cantar. Dá a impressão que isso aí é vida cristã. Faz parte da vida cristã, mas vida cristã não é isso. Vida cristã não é isso. Não é eu vim aqui, por que a gente está aqui hoje? É só para cumprir uma tabela? Ou isso é porque é a vida do crente, né? A vida do crente é isso, vai na igreja, volta. Que a turma acha isso, né? Que crente não sai da igreja. Mas vida cristã não é isso. Está tudo errado. Vida cristã é lá fora, não é aqui. Aqui é o momento que a gente se reúne para adorar a Deus. A vontade de Deus está lá fora, não está aqui dentro. Servir a Deus não é aqui só. É lá fora. É lá que a gente tem que ser luz e sal. Esse é o grande problema. Aí sabe o que acontece? Eu estava até conversando com o irmão José Carlos, que assim, essa pandemia foi um problema muito sério para a igreja. Sabe por quê? Porque a gente perdeu hábitos sadios, por exemplo, de estar aqui na escola bíblica, né? Não estou dizendo que está errado, né? Perdeu hábitos de estar aqui, de estar envolvido com alguma coisa. E a gente adquire outros. Quando você não passa a ter algum, você adquire outros. Aí o cara vai passear, ele arruma uma chácara para plantar alface, né? Não é que está errado, mas é desse jeito que acontece. E a gente precisa tomar cuidado. Sabe por que aí me veio tudo isso? Eu vou te mostrar por quê. Em 1 Coríntios, capítulo 3, não, acho que é capítulo 2, Paulo fala uma coisa lá. Ele fala assim, ó, porque estava tendo um problema. Paulo começa dizendo assim, olha, a igreja de vocês dá para perceber que é uma igreja de Deus. Porque existe entre vocês aí manifestações não só espirituais no sentido dos dons, mas o pessoal está se convertendo. Então tudo isso mostra o quê? Que vocês realmente são uma igreja de Deus. Estão se voltando. Até ele fala lá na frente assim, ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Então quem se dobra ao senhorio de Cristo é uma obra de Deus. O Espírito Santo começou a obra nele. Aí ele fala assim, só que vocês são o seguinte, vocês são carnais, porque um é de Paulo, outro é de Apolo, outro diz que é de Jesus, outro... Começou a ter problema no meio da igreja. E aí Paulo vai falando assim, eu lancei o fundamento, que é Cristo. Agora, presta atenção, qual é a obra que você vai fazer, que vai levantar sobre esse fundamento?
É igual uma construção de pedreiro, vocês conhecem muito, já devem ter visto. Primeiro se faz aquela base, para depois começar as paredes. Agora, as bases estão colocadas, já está lá, Jesus é a nossa base. Agora, qual é a obra que você, como um sábio construtor, está fazendo em cima dela? E Paulo diz assim, ó, que tem uns que vai fazer uma obra de ouro, de prata, de ferro, de madeira e de palha. 5 tipos de obra. Aí ele diz que todas elas vai ser provada pelo fogo. Quem tiver uma obra de palha ou de madeira, ele fala, vai se queimar e vai ter prejuízo. Contudo, vai ser salvo. Não vai perder a salvação. Não é isso que está em jogo. Mas é o nosso galardão no céu. E aí a gente acha que todo mundo vai ser igual. O socialismo, não vai imperar o socialismo lá no céu. O socialismo não funciona nem no céu. Que é aquela questão, todo mundo igual. Não, não. A igualdade está baseada no teu esforço. Se você for uma pessoa mais esforçada, mais dedicada, você vai ter mais do que o outro. Isso fica claro na Bíblia. É as obras que a gente faz. Se a tua obra não se queimar, ela vai ser reflexo, porque é o que a gente vai apresentar diante de Deus. Né? Agora, o que tem a ver tudo isso aí? Com a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Fica fazendo a nossa própria vontade e eu tenho certeza que nós vamos ter prejuízo lá no céu. Aí, quando chegarmos lá, talvez a gente vai se arrepender até não querer mais. Porque dá a impressão de que viver bem, é você ficar, sei lá, né, passeando e fazendo e acontecendo, e não é. Eu vi uma foto essa semana, não sei se foi a Tatiana que tirou, da irmã Olga. Não sei se foi a Tatiana, foi você? Ah, foi seu marido que tirou. Olha, o marido da Rita, o Sérgio. E lá estava assim, olha, fazendo o que ela mais gosta. Estava lá. Sabe o que é isso, irmãos? É deixar de fazer a vontade própria para fazer a vontade de Deus. Ficar em casa é mais gostoso, não é, minha irmã? Mas fazer a obra de Deus é uma questão de consciência. A gente precisa prestar atenção nisso, sabe? E não fugir dessa responsabilidade. Para não ter, depois, lá na frente, prejuízo e também arrependimento, né? Porque poderia fazer. Está aí. Né? Eu não diria que você tem que focar a vida 100%, assim, né? Mas a gente precisa dar um jeito de melhorar o nosso desempenho como cristão. Principalmente em relação ao mundo, principalmente em relação às pessoas lá fora, né? A gente precisa se preocupar em saber que a gente é o agente de Deus aqui nesse mundo, para poder ser essa ponte, essa ligação entre as pessoas perdidas e Deus. De alguma maneira, a gente precisa fazer parte disso. A gente não pode ficar de fora. Porque o fato de vir aqui e ir para casa não quer dizer muita coisa. Dar dinheiro, então, piorou. Porque às vezes a gente acha que dando dinheiro para o missionário, você já está, estou fazendo a minha parte, né? Não é isso. Não é. Então está aí, né? Só uma luz aí que acendeu. E isso tudo me passou o coração, irmão, antes mesmo de ver qual que era o título desse estudo de hoje. Que era justamente essa luta interior, esse conflito entre a vontade própria e a vontade de Deus. Amém? Que a gente possa, né, de alguma forma aí se despertar. Eu até entendo, e agora aqui eu vou me arriscar, e talvez a gente precise orar por isso, para que Deus levante líderes, porque sem líder as pessoas não fazem. Quando se tem um líder, ele puxa as pessoas, e aí as pessoas o seguem.
Talvez nós aqui estamos falhando nesse papel de liderança aí, para poder estar fazendo, estar ensinando, estar sendo um modelo para as demais. Então, é um motivo aí de oração, né? Para que Deus levante líderes que sejam modelos. Não é líderes administradores, modelos de crente, para que os outros possam segui-lo, né? E assim talvez seja mais fácil a gente cumprir aí o propósito de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo descreve essa luta, né, lá em Romanos 7:24, ele diz assim: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, uma perguntinha aí. Esse texto, né, de Paulo, ele está falando justamente dessa luta que ele tem. Ele fala: aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Então, ele deixa claro que existe essa luta, né, interna aí, que ele tem que batalhar todos os dias. E aí uma perguntinha aí: por que fazemos sempre o que não queremos? Por que na maioria das vezes a gente faz sempre o que a gente não quer? Nosso intelecto, na nossa cabeça, a gente gostaria de fazer tal coisa, de ser de forma diferente. E aí a gente acaba não sendo, acaba não fazendo. Por que isso ocorre? Por que a nossa carne vence o nosso espírito? Você já parou para pensar nisso? Por que a nossa carne, ela acaba vencendo o nosso espírito? Agora, o que precisamos fazer para que a carne não vença? Alguém quer falar alguma coisa? A vontade da carne, ela é sempre contra a vontade do Espírito. Então, para o ego da gente, fazer a vontade da carne é mais gostoso. A gente se sente importante, né? E não é isso. A gente tem que lutar contra a carne a favor do Espírito. Quando vier aquela vontade de fazer a vontade da carne, a gente pensa na vontade do Espírito e cortar essa vontade da carne para que o Espírito prevaleça na vida da gente. É isso mesmo, né? Alguém mais aí quer falar alguma coisa? Porque assim, o que Paulo fala quando ele chama assim de a luta da carne? O que é essa carne aí? Eu acho que a luta da carne é todo dia, né, Paulo? Todo dia você tem uma luta e você tem que, é o que o irmão Lorival falou, você tem que estar ligado nas coisas do céu, né? Porque senão você faz a vontade da carne cada minuto. Então, a vontade da carne, como o José Carlos falou lá, é a nossa vontade, é isso que você falou? Quis dizer que a vontade da carne, no meu ponto de vista, é o pecado que habita dentro de nós. E esse pecado, então, vai cada vez mais nos induzindo a fazer aquilo que Cristo pede para que façamos ao contrário. Ou seja, o pecado nada mais é do que você errar o alvo. Se o alvo é Cristo, então se você está na carne, você está cometendo o pecado. Vê como que é interessante. E é isso mesmo, né? A gente vai ficar mais claro aqui um pouco adiante, mas são duas naturezas que existem dentro do cristão. É essa natureza de pecado, caída, que é chamada de carne. O apóstolo Paulo fala, a vontade da carne, a vontade dessa natureza caída, dessa natureza pecadora, que está aí, né? E olha que ela é forte para valer, tá? Não pense você que não é, não, que é. E a outra é a nova natureza que recebemos, a herdamos de Deus através do Espírito Santo. Então existem essas duas naturezas agora, bem clara em nós. A pessoa que não é cristã, que não teve a experiência do novo nascimento, ela só tem uma natureza. Ela vai fazer aquilo e nem, assim, eu diria que ele não vai ter nem um tipo de preocupação, né, em deixar a carne dominar, em os desejos dele aflorar. Ele não tem preocupação com isso. Agora, o cristão não. O cristão, por ter a outra natureza, ele então consegue comparar uma coisa com a outra. Agora, eu sei o que é errado, eu sei o que é pecado,
Por quê? Porque o Espírito Santo tem a outra natureza em nós, e aí você sabe que é uma ao contrário da outra. Como o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Com as duas não tem acordo, uma é água e óleo, não se mistura. Agora, você vive aí com esse conflito aí dentro de você. Mas vamos andar um pouquinho aqui, que a gente vai ficando mais claro. É como se em nós existissem duas feras poderosas, lutando entre si, pois são contrárias uma da outra. E cabe a nós alimentá-las. E a mais forte vai ser a que você alimentar mais. E, consequentemente, vai ser a que vencerá mais vezes. Esse exemplo das feras é muito, assim, até antigo, né? E deixa claro, é como se tivesse dois lobos, e aí eles lutassem entre eles, e aí você vai alimentá-los. Cabe a você alimentá-los. Se você alimenta mais o lobo branco do que o lobo preto, o branco com certeza vai ganhar. Assim também é entre a luta da carne e o espírito. Se alimentarmos a carne, com certeza a carne vai ficar cada vez mais forte. Se alimentarmos o espírito é ele quem vai ficar mais forte. E assim é nas nossas vidas. Mas fica claro que temos essa luta interior aí, pois em nós tem duas naturezas, a adâmica e a cristã, que guerreiam entre si. E por que a carne e o espírito vivem em luta constante? A Catarina está falando aqui que é por causa do pecado. Por que não é possível haver um acordo entre os dois? O apóstolo Paulo fala lá também em 2 Coríntios que é assim, não tem como, entre o santo e o profano, não tem ligação. Não tem como você ter acordo, não tem como mesclar. Não é verdade? Entre a carne e o espírito, não tem como você viver na carne e querer ser espiritual. Não tem como. Isso é uma coisa ao contrário da outra, não mistura, não tem ligação. Que o vivo tem a ver com o morto? Nada. O vivo está vivo, o morto está morto. Assim é essa questão aí. A carne e o espírito, eles não têm nada a ver um com o outro. Essa é a grande verdade. Os interesses da carne é um, os interesses do espírito é outro. E isso é inegociável. Não dá para você ser meio carnal e meio, sabe, vai dar problema. Você vai colher consequências por conta disso. E isso fica claro. E o apóstolo Paulo fala isso para a igreja lá, fala, eu ainda não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Está tendo umas problemáticas aí entre vocês que mostram isso muito claro. Agora veja, a luta do cristão, né? Sobre tudo o que devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Então a gente pode encher o nosso coração com muita coisa, não pode? E aí a tua boca, ela vai começar a falar disso. Sabe por que às vezes a gente, quando chega perto, eu já tive isso de experiência própria, né? Tem hora que a gente chega perto de alguém aí na rua, aí você fica até com vontade de falar para ela de Jesus. Aí chega na hora, você não tem nem por onde começar, você fica assim, nossa, como que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu vou fazer? É como se eu estivesse vazio. Aí eu andei percebendo, você sabe por que a gente fica assim meio vazio? E não tem o que falar para os outros aí fora? Porque você está vazio do Espírito. Você alimentou mais a carne do que o Espírito, vai falar o quê para ele? Aí você vai falar do Palmeiras, você vai falar do Corinthians, você vai falar... E lá, as mulheres, eu não sei o que elas falam, né? Antigamente vai falar das novelas, mas não, acho que nem tem mais novela, nem sei como é que está isso aí, né? Mas você percebe, vai falar de tudo, mas não vai falar de Jesus Cristo, porque você está vazio. Se você estiver cheio, a primeira pessoa que encostar em você, daqui a pouco você está falando para ela de Jesus Cristo. Em Gálatas 5, 16 e 17, aí eu gostaria que alguém
lesse para nós aí, fazendo um favor. E digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis fazer. Olha aí, né? Esse versículo deixa claro aí essa batalha entre a carne e o espírito, né? Um se opõe ao outro, não tem como, querendo não deixar o outro cumprir aí aquilo que realmente precisava fazer. O que o apóstolo Paulo quer dizer com carne? Nós já vimos isso aí, né? Que é essa questão do desejo, da vontade aí pecaminosa que existe em nós. Carne é essa natureza de pecado, contrária à natureza de Deus, que herdamos de Adão por sua desobediência. Agora, o que Paulo quer dizer aí com andar em espírito? Nós vamos ver um pouquinho à frente aí pensando a respeito. A palavra do espírito, para o apóstolo, a palavra espírito para o apóstolo Paulo é o Espírito Santo, que nos renova, nos regenera, dando-nos uma nova natureza. Agora, Gálatas 5, um pouquinho à frente aí, 19 a 21, eu gostaria que vocês lessem aí, por favor, alguém pudesse ler esse, que são os frutos da carne, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, a inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os advertiu. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, né? Paulo faz uma lista aí a respeito das obras da carne. E como é que a gente identifica isso? É só você ver isso aí, ou na tua vida, ou na vida de outra pessoa, e você vai perceber aí que isso é obra da carne. E o mais incrível que Paulo encerra dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Mas eu gostaria de que hoje, de uma forma breve, a gente tentasse ver o que é que realmente isso significa, né? Até porque a gente precisa fazer aí um raio-x do nosso coração, do nosso interior, uma avaliação. Então vamos começar aí. Primeiro aí, né? Eu vou pegar, porque difere um pouco às vezes a ordem lá, depende da tradução, mas a primeira aqui é a prostituição. O que é a prostituição? É um comércio habitual ou profissional de relação sexual. Ou seja, prostituição é quando a pessoa se vende ou vende o corpo por conta da questão sexual, questão de sexo, né? Isso é prostituição. Se bem que a Bíblia traz também a prostituição meio como que idolatria, lá no Velho Testamento. Por quê? Porque quando a pessoa ela se dobrava diante de um outro altar, um outro Deus lá inventado, uma estátua, coisa do tipo, ele, de certa forma, ele estava praticando a questão da idolatria e também se prostituindo com ídolos, né? A gente vai ver isso, né? Se prostituindo com ídolos mortos, tá? Mas prostituição é isso, é um comércio habitual aí, ou profissional de relação sexual, e isso é errado, né? Isso é fruto da carne. Outra, a impureza. O que é impureza? Impureza é aquilo que é misturado, e aí polui, adultera, contamina. O que é sórdido, o que é torpe, o que é imundo, isso é impureza. Impureza é aquilo que se coloca, por exemplo, se você colocar sal no café, você colocou uma impureza lá, por quê? Porque não combina. Ou é igual o ouro, né? Quando o ouro tem alguns metais que não fazem parte propriamente do ouro, né? E ele precisa ser aquecido para tirar aquelas impurezas, algo misturado que não é o ouro.
Então, impureza é isso, é quando você mistura, coloca coisas que vai contaminar, que vai mudar, vai alterar ali essa questão aí, vai poluir, vai adulterar o original. Aí a gente pode pensar assim, pô, mas o que isso? Tem sim, não tem? E eu vou te dar um exemplo. O que o crente tem a ver com o carnaval? Se eu pegar o carnaval e colocar na minha vida, ou se eu estou dando um exemplo meio bobo aqui, né? O que isso vai ocorrer? Eu estou, de certa forma, colocando algo que vai tornar impuro a minha vida cristã. Se eu me envolvo, sei lá, num relacionamento aí que não é o do meu casamento, de certa forma, é uma impureza que eu estou trazendo para dentro de algo que é puro. Eu estou contaminando. E tantas outras coisas que a gente pode... eu fico, às vezes, até meio cismado de falar algumas coisas, porque... para não correr o risco de ser muito puritano, né? Puritano é aqueles crentes ferronhos, né? Que tudo era pecado e nada podia, né? Mas você sabe, a gente precisa tomar cuidado, porque tem hora que dá a impressão de que não tem muito a ver as coisas e a gente vai deixando ser contaminado com as coisas e acha que está tudo bem, né? Mas deixa isso para o pastor falar, que é melhor, né? Eu não sou pastor da igreja, então o problema é dele. Mas, enfim, deu para entender aí o que é a questão da impureza, né? Lascívia, né? Ou luxúria, libidinagem, é uma sensualidade exagerada. É uma emoção de um intenso desejo pelo corpo. Irmãos, aqui não é só mulher não, né? Porque hoje a gente costuma dizer assim, as mulheres é que faz isso. Coloca roupas sensuais aí, só para quê? Ela sabe que ela está sensual, porque ela quer provocar no homem, né, uma atração, né, chamar atenção, mas o homem também faz isso. O homem também faz. A maioria dos que faz academia, não faz academia para poder, assim, melhorar a saúde, não. Ele faz para provocar sensualidade. E isso está errado. E isso é pecado, né? É desejo carnal. A carne, né, acaba saindo aí acima de qualquer coisa. Mas, enfim, a luxúria, né, essa sensualidade exagerada, ela está errada. É claro, né, irmãos? Aí a gente pode pensar assim, poxa vida, então como é que eu vou atrair um marido, né? As meninas, que aqui não tem nenhuma menina nova, né? Como é que uma menina nova vai atrair um namorado, né? Se ela não se arrumar, não se produzir? Não tem problema, desde que a intenção não seja provocar essa sensualidade. A beleza é uma coisa, né? Beleza é beleza. Eu costumo dizer assim, a Cleusa teve uma época, né, que ela vivia assim, porque mulher mais nova é complicado, né? As irmãs aí acho que sabem disso, né? É um ciúme do marido que se mata, né? Ainda mais quando passa uma mulher mais bonita assim na frente. Aí a Cleusa tinha essa mania, sabe? Ela estava de carro lá e atravessava na frente do carro assim uma moça bonita. Ela, você está olhando a moça. Eu falei, é claro, não sou cego, a moça passou na frente do carro, como é que eu não vou ver? Aí eu falei, você só está reclamando porque ela é bonita. Porque se fosse uma mulher feia, você não ia reclamar. Não é bem assim que acontece? Aí hoje ela já entendeu no livro, eu vou fazer o quê? Eu vou só se eu furar os olhos né? Não tem como. Mas é até interessante. Mas é isso. Então, uma pessoa também precisa tomar cuidado. Beleza é uma coisa, né? Sensualidade é outra. É claro, a pessoa se vestir bem e tal, e é uma situação, né? Outra coisa, a idolatria, né? Idolatria é prestado a ídolo, né? Reverência a ídolo, ou colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Eu, uma vez, evangelizando um rapaz, ele estava com a Bíblia aberta lá lendo, e eu peguei o gancho dele estar lá e comecei a falar para ele de Jesus e tal, mostrei o plano de salvação para ele, falando que Jesus tinha morrido naquela cruz por causa disso. Aí ele falou, puxa, que coisa, história linda, né?
Olha, mas a minha Cidinha, eu não tem como, eu não largo a minha Cidinha. Eu falei, poxa, tudo que eu falei para ele não valeu nada. Mas é isso, né? Você não pode colocar nada acima de Deus. Tudo que você colocar, até o próprio filho, né, se torna aí um ídolo, se a gente não tomar cuidado. Feitiçaria, emprego de feitiços, né, bruxaria, encantamento. É quase a gente não vê isso, porque a gente não, ou pelo menos eu não conheço, né, muita gente que se envolve com isso. Mas tem pessoas que fazem. A questão da feitiçaria, ela existe até hoje, nesse centro de macumba. Aí o pessoal vai fazer macumba e atrás do quê? De ganhar do espírito um poder, né, que o espírito diz que vai dar para ele fazer alguma coisa. Então é por isso que a turma vai lá fazer oferenda, vai fazer essas coisas todas. E se você ouvir alguns caras falando a respeito de algo mais profundo nisso, a gente fica até preocupado, né? Porque o cara conta assim, sabe quando você vê criança desapareceu? Ele sumiu, por que será? Na maioria desses desaparecimentos, é esse tipo de gente que pega a criança para fazer sacrifício. Aí a gente acha que nós estamos vivendo num mundo bonitinho, de florzinha, e não é. Existe esse tipo de gente que faz isso aí. A inimizade, né? Esse é um outro que eu acho que pega no nosso calcanhar aqui, tá? O que é a inimizade? É a falta de amizade. É uma aversão, uma malquerência. É quando você não quer bem a outra pessoa. E isso acontece dentro da igreja? Essa é uma das coisas que mais ocorre dentro da igreja. É essa inimizade. Um dia vieram falar assim, o crente, os inimigos do crente. Eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu não tenho inimigo não, cara. Mas o cristão aí tem inimigo. Eu falei, não, o nosso inimigo é o capeta, que é o inimigo das nossas almas. Mas eu ser inimigo do irmão, ser inimigo... Não, ninguém é meu inimigo. Se você estiver entendendo direito, ninguém pode ser teu inimigo. Porque Jesus mandou você amar até aquele que é o seu inimigo declarado, né? Então você não pode ter. Você não pode ter inimigo. Porque inimigo é alguém que você quer mal para ele, você, né? É como fala aí, você quer uma inimizade, né? José Carlos quer falar alguma coisa? Por favor, meu irmão, leva lá o microfone. Então, inimigo, eu não tenho. Meu chefe não é meu inimigo, não pode ser teu inimigo lá na empresa. Não é verdade? Nada disso é verdade. Esse sentimento de rancor não pode estar dentro do teu coração, porque se você tem rancor por alguém, isso é automaticamente visto como um fruto da carne aí aflorando em você. Só para complementar, Paulo, como esse assunto é tão sério, porque quando a gente pega a Bíblia para ler mesmo e vai entendendo essas passagens, a gente vai ver outras no qual o próprio Jesus vai dizer que aquele que não ama o teu irmão, ele chama de assassino. Olha o tamanho da gravidade que é em você não perdoar e você achar que o teu irmão é teu inimigo e não entender isso que você acabou de falar, que o nosso inimigo é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Então, o próprio Cristo nos adverte, quando eu deixo de perdoar, quando eu deixo de amar o meu irmão, não é o que está lá fora, é o meu irmão. Você entendeu? Eu sou considerado como um assassino para ele. É para você ver a que nível chega tudo isso, né? Eu tenho lá dentro da minha própria casa, irmãos, né, outro dia até foi uma conversa que eu tive com os meus filhos, a gente sabe que irmãos é um problema, né? E entre o mais velho e o mais novo lá, sempre volta e meia tem problema. Por quê? Porque um quer de um jeito, um pensa só nele, o outro também não está nem aí, então não há muito acordo entre eles, né? O egoísmo impera, né? Aí, esse veio reclamar comigo. Não, que não sei o quê, eu não suporto, né? Eu falei assim, como que é? Ele falou, não, que eu não suporto isso aí, que não sei o quê. Eu falei assim, olha, veja bem, se você falar para mim que você não suporta o outro, quem é que está sendo mais prejudicado aí nessa história toda? Eu falei, é você. Porque você acha que ele está preocupado? Se você gosta, se não gosta... Ele não sente nada se você falar isso para ele. Agora, você sim, você fica com o coração magoado, rancoroso, né? Você fica odiando, vai te fazer mal, rapaz. Você não pode
derramar ódio por ninguém, assim, guardar essa mágoa, esse rancor. Você tem que aprender a perdoar e deixar aquilo lá. Você tem que olhar com outros olhos. Eu falei assim, você tem que olhar do ponto de vista assim, ó, coitado daquela pessoa. Porque ele que é o infeliz por agir assim, por fazer assado, por responder dessa forma. Então dá pena, é igual o filho pródigo lá, né? O outro achou ruim porque o pai falou, coitado, aquele cara estava perdido. Você tem que olhar com esses olhos. Olha, esse pessoal, sabe, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Então você não pode declarar guerra ou guardar esse rancor. Quando alguém te ofender, você fala, papai, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Até porque, irmão, Jesus falou assim, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Se alguém te fizer um malzinho sequer, meu irmão, é que a gente não leva a Bíblia muito a sério, né? Ai desse cara, é preciso falar assim, Senhor, não, olha, não tem misericórdia dele, Senhor, eu sei que ele me prejudicou, mas não faz nada com ele não, você tinha que entrar para defender a pessoa que te fizer algum agravo, algum mal, porque ai desse, a Bíblia diz assim, deixa a ira, abandona o furor, deixa a vingança para Deus. Se tiver que fazer alguma vingança, deixa Deus fazer. Fica com o teu coração tranquilo, né? Não entra nessa de inimizade, de inimigos. Então procure ser amigo de todo mundo. O apóstolo Paulo fala assim, o que depender de você, ame a todos, ame tudo. Você não pode, é o teu dever. O que depender aí é nisso. Por favor, meu irmão, a irmã Marta quer falar? Um pouquinho atrás aqui em feitiçarias. Ontem eu fui ao médico, então eu desci no circular ali embaixo e liguei para ele me encontrar. Aí eu fui subindo a rua. Aí estava um solzinho quente, eu me cansei, que eu já tinha andado muito. Aí eu encostei no poste. Tá, sol quente, eu encostei na sombrinha do poste. E fiquei ali esperando ele. Aí eu olhei no chão, olhei para o chão, 2 velas, bem no meu pé. Eu falei, misericórdia. Aí fiquei por ali, né? Falei, mas eu vou subir mais para cima um pouquinho. Aí eu saí dali, eu acho que eu fiquei com medo, viu, irmão? Mas eu falei, misericórdia. Aí o irmão falando, aí eu me lembrei, eu nem falei para ele isso, que eu não fiz, né? Nunca me encabulei com aquilo, não, nem falei para ele, esqueci. Lembrei agora na passagem da... medo não precisa ter, não. Até mesmo porque, irmão, nós fomos muito atrás disso aí, muito, e a gente foi libertado depois que nós nos convertemos, né? Oi. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então é isso aí que eu queria falar. Então, mas medo não precisa ter, não, porque Jesus disse assim, que aquele que vem a mim, né, de maneira alguma o lançarei fora. E ninguém os arrebata da minha mão, ninguém toca. Então não precisa se preocupar com isso. É claro, não vamos fazer parte, né, compactuar disso. Outra, Paulo descreve aí como um fruto da carne, a porfia. O que é isso? É discussão, ou contenda de palavra, rivalidade, polêmica. Você gosta aí de discussão, de contenda de palavra? Você gosta de polêmica? Tem hora, irmãos, que até foi os irmãos, acho que foi, se não me engano, foi a Catarina que postou faz tempo já também. E eu falei, olha que bacana, né? Mesmo dentro do lar, né? Às vezes lá com o marido, com a mulher, é melhor você ter paz do que ter razão, né? Você que ficar brigando para ter razão, você vai arrumar só confusão, contenda. Então, a Cleusa não briga comigo, né? Por que ela não briga comigo? Porque a hora que ela começa, fala, tá bom então, você está certa. Pronto, acabou o papo, né? Ela fica brava, inclusive, né? Porque ela quer discutir, eu falo, não, se for para discutir, vamos parar por aqui, né? Eu já me dou por vencido, né? Então é bem assim, né?
existe a discussão de palavra, a rivalidade, a polêmica, né? Precisa tomar muito cuidado para que a gente também não caia nisso, né? De ficar querendo fazer valer só a nossa opinião, só a nossa ideia. Acho que todo mundo tem direito de expor aquilo que pensa, aquilo que acha. Isso às vezes acontece nas reuniões, né, de liderança aí, né? Às vezes acaba dando alguns acaloramentos aí, né, nas falas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar isso tomar rumos assim, aonde vai envenenando e acaba atrapalhando a vida aí com isso. Outro, o ciúme, né? O que é o ciúme? O ciúme é o desejo de posse, rivalidade, a despeito de alguma coisa. O ciúme ele é um problema, né? Por quê? Porque a pessoa olha em você, né? Principalmente marido e mulher tem esse problema, né? Que às vezes olha em você e começa dentro de casa esse negócio aí. Parece que o marido é dono da mulher, da esposa, né? Ou a esposa é dona do marido, aí começa a querer controlar a vida um do outro e acaba virando um inferno. Muito casamento acaba por conta disso. É claro, eu vejo assim, cada um tem que fazer o seu papel. Eu costumo dizer para a Cleusa assim, olha, Cleusa, você é livre para fazer o que você quiser. Só que use a sua liberdade, né, de uma forma consciente, aonde não venha provocar problema. E eu também. Eu falo com qualquer pessoa que eu quiser, aonde eu quiser, da forma que eu quiser, ela não fica criando objeção, né? Por quê? Porque se não for assim, é difícil. Só que eu também não fico provocando nela, né, algum tipo de sentimento. Eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito de cumprimentar as irmãs mais velhas. Hoje não, né? Porque caiu da moda, né, esse negócio de abraçar, beijar, né? Mas antigamente, quando a gente se beijava, se abraçava, eu gosto muito das irmãs da minha idade ou mais velhas. É mais fácil a gente fazer isso, porque não provoca ciúmes. No meu caso, para minha esposa. Agora, se eu começar a dar risadinha, se engraçar com as meninas mais novas, né, as irmãzinhas mais novas, vamos dizer assim, isso pode acarretar ciúme nela e começa a ter problema. Então eu evito, até isso eu evito, de conversar, né? Então tem coisa que a gente tem que fazer também. É igual no meu caso, você já pensou, a minha esposa fica aí conversando com qualquer um lá no meio da rua, depende da hora, peraí, né? Vamos prestar atenção também no negócio aí. Então há um equilíbrio no meio de tudo isso. Sim, é incrível que essa questão do ciúme invade a igreja também. Às vezes tem gente que tem ciúmes da pessoa, por exemplo, que vem aqui na frente pregar, cantar. Sabe? Tem gente que tem problemas com essa questão aí. E isso precisa ser corrigido, né? Para que não seja aflorado aí esse fruto do fruto da carne aí no meio da igreja. Outra, a ira, né? Que é a cólera, a raiva, a indignação, né? A Bíblia bem nos diz isso, ó, irai-vos, mas não pequeis. E aí, como é que fica essa história, né? Porque Paulo fala, a ira é um fruto da carne. E ele fala, irai-vos, mas não pecar. Como é que a gente ira e não peca? Sabe como é que funciona, irmão? Eu estou no trânsito. Alguém vem e me dá uma fechada lá, eu fico aqui por dentro mordendo de raiva. Só que eu não xingo ele. Não vou atrás, eu não faço nada. Então, percebe? Irá ter o sentimento aí, né? É claro, vai ser quase impossível você viver a vida toda só naquela paz e amor. A gente costuma dizer assim, a gente não tem sangue de barata, né? Você é humano e se você não tomar cuidado, aflora mesmo, né? Só que você tem que ter o domínio, que nós vamos ver depois lá, né? Para poder controlar tudo isso. Fala, Zaqueu, para a gente ir. Viu, Paulo, a respeito do que você falou agora, isso aí aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava no trânsito e o cara veio assim, sabe? Aí sabe quando você se ira assim, só que eu pensei comigo na hora, assim, sabe? Você falando, eu pensei comigo na hora. Eu falei, não, eu não posso pecar pelos outros. Eu vou xingar ele, eu vou pecar pelos outros, entendeu? Então não é ele que está pecando, sou eu, entendeu? Então é muito, muito
E isso ocorre, né, no nosso dia a dia, aí, em casa, e todos, aqui na igreja, né, e tudo mais. Outra coisa, discórdia. O que é a discórdia? Desarmonia, desentendimento, desavença, desordem. É uma luta. E aí, nessa viagem que eu fui para São Caetano, no médico, então o ônibus fechou a rua. Ele errou. O motorista do ônibus errou. Mas dava para os motoristas, principalmente aquele que se exaltou, passar por trás e seguir o caminho dele, né? Tinha uma vaga. Mas aquele senhor desceu do carro e chegou no ônibus, um senhor forte, e gritava e xingava esse motorista. E o pessoal de dentro do ônibus, tinha mais senhorinhas assim, né? E o motorista, fica quieto, pelo amor de Deus, e se ele estiver armado, motorista, por favor. Aí ele falou assim, dá para o senhor passar por trás, o carro do senhor é pequeno, mas esse homem xingou muito, 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 até abrir o farol e o motorista livrar a rua. Mas foi muito, a gente ficou com muito medo. Eu mesmo estava atrás do banquinho do motorista, do lado do bravo. E é isso mesmo. Então, mas infelizmente isso sair de ônibus. Isso é muito comum acontecer, né? E se as pessoas andarem armadas por aí, então imagina as loucuras que com certeza vai dar aí, né? Outra coisa, a dissensão, que são divergências de opinião, levada ao extremo. Ter divergência de opinião é uma coisa. Agora, quando se leva ao extremo, querendo fazer valer a sua opinião como a melhor, aí já é fruto da carne, né? Você já extrapolou aí a barreira da decência e da normalidade, tá? A facção, o que é facção? É uma divergência, uma divisão. É quando você, né, junta uma turminha que é contra aquela turminha, e aí começa a ter facção, começa a ter grupos isolados aí com pensamentos isolados, aonde acaba causando mais males do que bem. Por isso que Paulo fala assim, para a gente procurar ser o quê? Em Cristo, ter unidade, né, de propósito, de pensamento. Por quê? Porque isso vai ajudar o grupo a dar uma coesão, né? Ou seja, vai ficar igual, um grupo mais homogêneo aí, porque se não, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a gente arrebenta a igreja de Jesus Cristo aí por conta disso. Fruto da carne. Inveja, né? Aqui não tem ninguém que é invejoso, né? Ou pesar pelo bem ou da felicidade de outro, né? O desejo violento de possuir o bem alheio. Ou seja, a pessoa, quando tem inveja, ela não pode ver você feliz, que aquilo prejudica, maltrata ela se sente mal, fica até com raiva. É porque, no fundo, ela está tendo uma crise de inveja lá, né? Ou o desejo de possuir aquilo que você tem. Você tem um carro melhor que o meu, aí eu luto na vida, porque aí eu começo a ficar com raiva de você, porque você tem um carro mais bonito que o meu. Isso é inveja, é fruto da carne aí, né? E isso acontece, eu já vi gente invejosa assim, que você fala, nossa, ao extremo, né? A bebedice, isso fica claro, né, que é um vício aí da embriaguez. A glutonaria, aqui também ninguém tem isso, né, que é a qualidade de glutão, aquele que come muito, né, com voracidade, né, aquele que gosta de comer mesmo. Então, existe também, isso aí é fruto da carne, né? Olha só que coisa incrível, né? Essa natureza da carne, ela é invisível e secreta, mas ela fica evidente e pública quando manifestado pelas suas obras. Se você olhar para uma pessoa, por exemplo, vou olhar para o Ricardo. Você olha para o Ricardo, ali você não está vendo a natureza carnal, né? Você não vê, ela é invisível. Só que aí ela começa a ficar evidente a hora que ele começa a manifestar os frutos dela. Aí você fala, está vendo? Ele está sendo carnal. Olha a natureza dele aparecendo aí. Percebe? É bem assim mesmo, né? Até então a gente não vê. Podemos resumir essas obras da carne em quatro áreas aí. A primeira área do sexo, que é a prostituição, a impureza e a lascívia. A segunda, a área da religião, que é a idolatria e a feitiçaria.
A área social, que é a inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. E a área do físico, né, que é a bebedice e a glutonaria. Agora, eu queria só ver agora a questão dos frutos do Espírito. E a gente já vai caminhar aí para estar encerrando, tá? Os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? O que é o amor? Que é um fruto do Espírito. Agora é diferente do fruto da carne. Agora você vai passar a produzir fruto do Espírito. Agora vamos ver aí como é que a gente está aí nessa questão aí, se tem isso em nós. O amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outro. Ao invés de você desejar o mal, ou desejar ser igual, você passa a desejar o bem dela. É um sentimento que está aí dentro de você. Um sentimento de dedicação em relação a outra pessoa. Olha, isso é amor. Você passa a ter isso dentro de você. Agora, eu quero o bem do Ricardo. Eu estou vendo ele ali com alguma dificuldade, eu procuro ajudá-lo, orar por ele, de alguma maneira. Então, você passa a ter esse tipo de sentimento, essa postura de vida. Isso é fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito, ou seja, é uma satisfação, um júbilo, uma exaltação que tem aí dentro do teu coração. Você não fica com aquela pessoa deprimida, cabisbaixa. O Espírito Santo, quando ele começa a produzir isso em você, ele vai te produzir alegria, satisfação. Outro dia atrás aqui eu falei que quando a gente está cheio do Espírito, a gente tem vontade até de fazer as coisas, dá vontade de limpar o chão, você fica alegre, você fica assim com uma exaltação tão grande dentro de você, assim que nada ou nenhum tipo de obstáculo faz com que você desanime. Estar cansado é uma coisa, né? Agora, não estar alegre, né, satisfeito, é outra. Às vezes eu posso estar cansado de um dia de serviço, né, uma noite mal dormida, não é verdade? Agora, tem que ter uma satisfação aí dentro do teu coração. Você é grato, você é satisfeito, você é uma pessoa que, independente do que tem, está bem, está ótimo. Eu costumo dizer para os meus filhos assim, quando eu era pobre, né, aí a gente comia mal. Agora que eu sou rico, né, a gente está comendo bem, né, graças a Deus. Apesar do preço. Né? Mas sabe o que é isso? É a satisfação. Independente se você está comendo arroz, se você está comendo filé mignon, né? Você tem que ter essa satisfação de vida, que é fruto do Espírito Santo aí. A paz, né? É a ausência de luta, tranquilidade, concordância, harmonia. Ao contrário daquilo que a gente viu lá nos frutos da carne, né? Quando você tem rancor, você tem mágoa, você tem ódio, tem paz num coração assim? Não tem. Né? Então você pode ver que a pessoa fica ali toda amargurada, então ele não tem paz. Agora, quando você não tem o fruto do Espírito, da carne sobre você e passa a ter o fruto do Espírito, agora não, então você é uma pessoa tranquila, serena. Deixa o cara fechar, vai embora, vai com Deus aí, né? Que Deus te abençoe e pronto, você vai ficar na tua, na boa. Por mais que você deu aquele pico daquela ira, você já baixou, nivelou e está tranquilo. Longanimidade. Firmeza de ânimo, né? De paciência, resignação. Ou seja, é aquela pessoa que tem um ânimo longo. Ele não desiste, não desanima. Vamos aí, vamos continuar. Benignidade, qualidade de benigno, complacência, indulgência interior. Então, benignidade é uma qualidade aí que existe dentro de você, de uma pessoa boa. Agora veja bem, olha, tem a benignidade e a bondade. A benignidade é algo que está dentro de você. É um sentimento, uma qualidade que está aí. Você percebe ela. Agora, e a bondade? A bondade é o caráter do bom. É a benevolência. É a benignidade colocada em prática. Você tem bondade aí dentro do teu coração? Ou bondade não, benignidade? Como é que ela se manifesta? Através da bondade, né? A hora que você faz,
passa a fazer com que ela assim, se se materialize, vamos dizer assim, fica mais fácil, né? Ela passa a se tornar realidade. Então a benignidade é uma qualidade, a bondade é quando você faz, tá? Fidelidade é lealdade, firmeza, constância. Mansidão, né? É a índole do pacífico, da brandura, da serenidade. O que é mansidão? Mansidão não é uma pessoa que não né, igual, por exemplo, você pegar uma pessoa colérica, que era aquela que é meio do pavio curto, é meio, né, é uma pessoa mais ativa, assim, vamos dizer, é diferente de uma outra que é aquela pessoa mais melancólica, né, que é mais, oh, meu Deus, oh, então dá a impressão que aquele ali, né, vai ser uma pessoa aí que mais mansa. E não é, mansidão não tem nada a ver com o seu tipo de pessoa, com aquilo que você é, da forma como você é, né? Tem a ver com decisão, tem a ver com postura, né? Uma pessoa que é mansa, ela procura pacificar a coisa, né? Lembra, Pedro era uma pessoa mais colérica, né? Ele era mais atirado, mais, né? Só que o que passa a ser manso? A hora que ele vê uma confusão, vê alguma contenda, ele vai lá e tenta a pacificar a coisa, né? Então isso mostra que ele tem uma brandura, por mais que seja, ele é mais brando, não estoura, não fica falando o que não deve, né? Ele mantém uma serenidade. Isso é fruto do Espírito, tá? E o outro, né, o último aí é o domínio próprio. Esse também é facinho, não é? Ter o domínio próprio, né? É moleza. É o poder de controlar, ter o controle sobre os seus sentimentos, aqueles aos quais, na maioria das vezes, são indesejáveis, tá? Então você passa a ter aí esse domínio próprio, né? Que é fruto do Espírito, como Zaqueu, o próprio exemplo que ele deu aí, né? Apesar de ficar invocado, ele conseguiu ali retrair e dominar-se, né, a ponto de não pecar. Isso que é ter domínio próprio aí. Uma pessoa que tem domínio próprio, ele não entra em confusão tão fácil. Agora, quando se não tem, aí a gente fala de qualquer jeito, fala sem pensar, age de forma assim estúpida e provoca mais problema do que solução. Uma pessoa com domínio próprio é ao contrário, né? Ele vai ajudar a consertar qualquer tipo de problema aí. O fruto do Espírito podemos qualificá-los também em 3 grupos: o amor, alegria e paz, que é um grupo que se refere às atitudes para com Deus. Isso aqui também era até legal se uma hora pudesse gastar um pouco de tempo disso, né? Como é que a gente faz para ter isso? Porque é na base do relacionamento com Deus. Amor, alegria e paz se diz respeito muito ao teu relacionamento com Deus. Se você tem esse relacionamento com Deus, esses frutos vão aparecer mais claros na sua vida, tá? Que é em atitudes para com Deus. A longanimidade, benignidade e bondade, essas são virtudes sociais, especialmente voltadas para os outros. Fidelidade, mansidão e domínio próprio também são virtudes do cristão voltadas para o próximo, tá? E isso acaba ocorrendo aí. Conclusão: o que o cristão deve fazer para ser vitorioso, dessa forma com a qual nós estávamos falando, a respeito da carne e do espírito? A Bíblia diz lá, em Gálatas 5:24, ele fala assim, crucificai a carne. Essa é uma das coisas que o cristão precisa fazer. É rejeitar a velha natureza, se dispondo do velho homem, se despindo do velho homem e deixando o novo dominar. Você precisa saber que essa velha natureza, ela não tem nada a ver com Deus. E você precisa tirá-la, deixá-la o máximo possível, crucificá-la. A carne, ela é complicado, né? Tem hora que você vai lá crucificar ela, ela grita, ela chora, ela esperneia. Ela fala que não vai fazer mais. Se você olhar, você vai ver que tem isso dentro de você, essa luta desse jeitinho. Aí você quer derrubar ela e ela chora.
Aí você, tá bom então, ó, só mais essa vez. E aí acaba deixando a carne prevalecer. A gente precisa aprender a crucificar. Outra, para vencermos, andar no Espírito. Gálatas 5, 25 lá. Andar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito e se submeter ao controle do Espírito. É abrir mão dos nossos interesses e gostos pessoais que afloram da velha natureza para poder viver aquilo que a nova natureza tem para você. Amém? Que Deus nos abençoe aí, nos guarde e nos ajude, né? A procurar não fazer a nossa vontade, mas procurar fazer a vontade de Deus aí em todos os sentidos. Deus abençoe, um ótimo almoço para todos e até a noite, se Deus quiser.